E nós continuamos a repercutir a guerra no Oriente Médio, agora com Priscila Caneparo, doutora em Direito Internacional e professora da Ambra University. Muito boa tarde para você, professora. Muito bem-vinda aqui ao Agora CNN. A gente vê o presidente americano Donald Trump dando aí esse prazo, esse deadline para a noite de segunda-feira para que o Estreito de Hormuz seja reaberto, mas pelo menos por enquanto o Irã já se mostrou muito resistente a qualquer tipo de ameaça por parte do presidente americano. Eu gostaria de abrir aqui a nossa conversa perguntando qual, na sua avaliação, seria a implicação de os Estados Unidos atacarem de fato essas usinas de energia no Irã. Muito bem-vinda, boa tarde para você. Obrigada, boa tarde, Clarissa, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Então, existem algumas preocupações que podem ser muito concretizadas na noite desta segunda-feira a partir dessa ameaça do Trump e do posicionamento do Irã. A gente sabe que o Irã ele não vai ceder, ele não vai abrir o Estreito do Hormuz justamente para os países aliados aos Estados Unidos. É importantíssimo deixar claro que o Estreito do Hormuz ele não está fechado. Tanto é verdade que barcos petroleiros que rumam a, por exemplo, a China, a Rússia, continua aberto o Estreito do Hormuz, mas sim uma percepção de que barcos que vão em direção a Estados Unidos e países aliados não podem passar naquela região. Então, o que o Trump quer não é a reabertura do Estreito de Hormuz, mas a possibilidade que se tenha essa passagem para os países que justamente fazem parte desse entorno de aliados dos Estados Unidos, inclusive Estados Unidos. A grande preocupação é a seguinte: a gente sabe que um ataque ao Irã, ele não vai produzir efeitos apenas dentro do território iraniano, porque o Irã é um grande exportador de petróleo e, inclusive, ele tem uma estrutura de portos, extração e, inclusive, de manejamento desse comércio internacional do petróleo apta a influenciar todo e qualquer lugar do mundo, inclusive Brasil. Faz com que haja elevação dos preços dos combustíveis e, principalmente, também uma inflação atrelada aos alimentos, logística, transporte. Agora, em contrapartida, não vai se repousar apenas em território iraniano. A gente sabe que o Irã vai contra-atacar também em setor estratégico em outros países do Oriente Médio. Então, por exemplo, a gente teve o Irã já atacando uma infraestrutura de gás liquefeito no Catar, influenciando 17% da produção do gás liquefeito no Catar. E a gente sabe que o Irã também está ameaçando invadir, não, mas atacar via bombardeamento, alguma estrutura na Arábia Saudita que deu uma ligação justamente dessa extração de petróleo da Arábia Saudita pelo Mar Vermelho para o restante do mundo. Então, a gente sabe que isso ainda é uma prospecção, mas é uma prospecção muito bem concretizada e pavimentada de entendimento pelo que já ocorreu. Então, Clarissa, por consequência, deixando muito claro aqui, se ocorrer de fato o que a gente está imaginando que vai ocorrer amanhã, a gente pode esperar aumento no preço do barril do petróleo e, principalmente, uma inflação que não vai repercutir apenas em índice do Oriente Médio e nem nos Estados Unidos. Vai repercutir em outros lugares do mundo. Só para finalizar, é importante destacar que essa previsão de aumento de inflação e de aumento do preço do barril do petróleo já impactou tanto a previsão de juros nos Estados Unidos quanto a previsão de juros no Brasil. Porque a gente pensou, e o Trump fez uma pressão no Fed lá dos Estados Unidos para haver uma redução da taxa de juros, o que não aconteceu. Brasil, mesma coisa, não houve essa pressão, obviamente, mas não houve uma redução, né, da taxa de juros justamente por conta dessa prospecção inflacionária, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, isso obviamente para repercutir em cenário interno, por conta dessa guerra. Clarissa. Agora, Priscila, quando você menciona aí essas perspectivas de mais ataques do Irã atingindo outras estruturas em outras regiões próximas aí de onde está, nesse momento, o centro do conflito, no seu entendimento, a gente pode esperar aí algum efeito em cadeia, alguma reação que amplie ainda mais o tamanho desse conflito, com a adesão de mais países? Porque fica um pouco no ar a ideia de que subestimaram um pouco o poder do Irã de resistência diante desses ataques. Você concordaria que a gente ainda está diante de um risco de ampliação desse conflito? Clarissa, eu concordo assim com veemência com que disseram, que não falaria que os Estados Unidos subestimou o poder do Irã, porque a gente sabe que nunca em outra administração nos Estados Unidos, inclusive republicana, se cogitou fazer um ataque contra o Irã, porque todo mundo sabe que o Irã é a segunda maior potência militar do Oriente Médio, só perde para Israel. Primeiro ponto. Segundo ponto, nós não estamos falando de um Estado, nós estamos falando de uma civilização que tem um poder de resiliência muito grande. E
mais problemático ainda nesse pensamento justamente de finalização do conflito é que nós temos um regime, o regime dos ayatollahs, muito bem estruturado. Ele é um regime, a partir da perspectiva militar, descentralizado, que por consequência, se vem, né, enfim, a ser atacada uma força militar, uma pessoa atrelada a esse comando militar, não vai repercutir em uma desestabilização militar de defesa do Irã. Então, a gente sabe muito bem que é um regime muito bem estruturado e que, inclusive, a partir do momento em que forças ocidentais, como a dos Estados Unidos, atacam o Irã, a gente prospecta que parcela da população que estava contrária a esse regime vai justamente se atrelar a defender, não o regime em si, mas a quem está defendendo o território iraniano, essa nação, essa civilização iraniana, que, por consequência, vão ser os ayatollahs. Então, existe, sim, uma possibilidade da gente ter um agravamento, eu não diria uma ampliação, mas um agravamento desse conflito, porque o Irã já falou, quem quer que tenha bases militares dos Estados Unidos será atacado, porque ele está entendendo que está se conectando justamente com essa perspectiva de invasão ou essa perspectiva de violação à soberania iraniana. Então, eu acredito, sim, que esses ataques eles podem, infelizmente, né, serem agravados nessa regionalidade. E a gente precisa entender também, só para finalizar, né, que o Trump precisa achar uma saída honrosa para essa questão. Porque ele fez todo um mantelamento de ataques, inclusive está mandando mais força marítima nesse momento para o Irã, que vai gerar um alto custo orçamentário para os Estados Unidos. E aí as pessoas vão se questionar, né, justamente qual foi o grande objetivo dessa guerra. Então o Trump também, a gente não vislumbra como ele vai sair desse momento, porque ele não está conseguindo encontrar essa saída honrosa. Então eu acredito sim, infelizmente, que essa guerra pode agravar ainda a questão dos ataques e contra-ataques naquela regionalidade, impactando no cenário econômico do mundo inteiro. Priscila, eu gostaria de aproveitar esse trecho que você mencionou da imagem de Donald Trump e da ideia de que ele precisa encontrar uma saída honrosa, para a gente trazer um pouco o paralelo dessa pesquisa da CBS, que a gente colocou no ar agora há pouquinho, que mostra, de fato, que a população americana tem uma leitura, digamos ali, muito cética em relação ao conflito. Estou sendo bem amena, com muitas afirmações, muitos entrevistados alegando que até agora simplesmente não ficou claro o objetivo desse conflito, porque é que os Estados Unidos estão de fato inseridos nessa guerra e liderando, protagonizando essa guerra. Eu gostaria da sua leitura específica sobre a imagem política do presidente americano Donald Trump. Em que pé que está neste momento a figura de Trump diante aí do seu próprio eleitorado, com, é claro, perspectivas de as urnas poderem refletir mais adiante o que está acontecendo hoje nas pesquisas? Bom, Clarissa, vamos começar falando quais são as argumentações do Trump e da sua base governamental. O Trump sempre falou que iria invadir o Irã, né, nessa perspectiva de ataque, sob o pretexto, basicamente, de destruição do programa nuclear, primeiro parênteses. Ele falou que tinha destruído o programa nuclear iraniano ano passado, então não se justifica essa alternativa. Agora ele veio com uma outra retórica falando que queria a queda do regime dos ayatollahs, porque era justamente um palco de insegurança para os Estados Unidos, para ataques dos Estados Unidos e segurança internacional também, principalmente atrelado a Israel. Só que não se sustentou, porque derrubar um regime dos ayatollahs não é derrubar Maduro. A gente não tem pessoas infiltradas dos Estados Unidos capazes justamente de corroer esse regime por dentro. São pessoas muito, muito ligadas a essa estrutura e muito ligadas à confiabilidade e justamente questão honrosa do regime iraniano. Isso é importante destacar. Só que aí vem o J.D. Vance, o vice do presidente Donald Trump, e vem falar, não, a gente não quer justamente a caída, a derrubada do regime, a gente quer a questão de uma mudança do pensamento do regime. Isso também não vai acontecer, né? A gente sabe que o Irã não vai se ocidentalizar, não vai ser um estado cliente dos Estados Unidos, como a gente está observando agora no contexto da Venezuela. Isso não é uma crítica, isso não é apenas uma constatação. E um terceiro ponto vem o Marco Rubio, e o eleitorado do Trump está puxando mais essa argumentação do Marco Rubio, que é justamente o que o Marco Rubio falou. Olha, essa guerra não foi uma guerra dos Estados Unidos, ou não está sendo uma guerra dos Estados Unidos. Os Estados Unidos foi puxado para essa guerra por conta do posicionamento de Israel. Tanto é verdade que existem duas perspectivas e duas premissas para os Estados Unidos estar nesse momento do conflito e para Israel estar nesse momento do conflito. Estados Unidos vê como ameaça justamente o programa nuclear iraniano,
e a falta de relações com o governo dos ayatollahs. Em última análise, o que os Estados Unidos queria fazer era sufocar justamente o mercado chinês para pressionar o regime iraniano para vender petróleo mais barato e direcionar esse petróleo que ia para o Irã da China justamente para os Estados Unidos. Estados Unidos não está conseguindo fazer isso, muito pelo contrário. O petróleo continua sendo vendido para a China. Agora, em contrapartida, Israel vê o Irã como ameaça existencial, né? Porque, de fato, está muito próximo geograficamente. O eleitorado dos Estados Unidos, que fez com que Trump voltasse para a Casa Branca, está preocupado com MAGA, com Make America Great Again, ou seja, os interesses dos Estados Unidos têm que vir primordiariamente estabelecidos nessa política externa. E, obviamente, ele vai se contrapor a esse interesse do Trump de fazer essa política externa voltada para os interesses de Israel. Então, esse é um ponto que deve preocupar, sim, a Casa Branca nesse momento, mas existem outros. Um segundo ponto que tem que se preocupar, a questão orçamentária, né? A questão orçamentária tem uma previsão que o Trump vai pedir autorização para gasto de mais de 20 bilhões de dólares com as próximas semanas na guerra. O eleitorado dos Estados Unidos, o Trump, está preocupado com a inflação, com o preço dos alimentos, não está preocupado em os Estados Unidos gastar dinheiro na política externa, não quer isso. E o último ponto, obviamente não menos importante, é a questão das guerras internas. O Trump se elegeu, alçou a Casa Branca com a justificativa que não iria fazer guerras eternas no Oriente Médio, como foi o caso do Iraque. Essa foi a justificativa dele, que não ia fazer. E agora ele se meteu, basicamente, nesse contexto de uma guerra eterna com o Irã, que ele não está sabendo como sair. Então, provavelmente, Clarissa, nós veremos, sim, um resultado prático desfavorável para o Trump nas midterms no final do ano, que é justamente essa renovação integral do Congresso dos Estados Unidos. Isso vai prejudicar a imagem de Donald Trump e vai trazer consequências maléficas para o posicionamento político interno de Donald Trump e dos republicanos. Nós conversamos então com Priscila Caneparo, doutora em Direito Internacional e professora da Ambra University. Priscila, muito obrigada pela participação aqui no Agora CNN. Até a próxima. Eu que agradeço. Bom trabalho para vocês, Clarissa.